Ministério Público cobra a Diretoria Regional de Saúde e Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto para a abertura de mais leitos exclusivos para a Covid-19. Entidades apoiam a iniciativa e temem regressão do município no Plano São Paulo. Em ofícios expedidos na quinta-feira, dia 7, o promotor de justiça Sebastião Sérgio da Silveira argumentou que houve uma rápida ocupação das vagas destinadas aos pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. No documento encaminhado à Secretaria Municipal e à DRS, o membro do MPSP argumentou que, além dos riscos de colapso do sistema assistencial, os elevados índices de ocupação de leitos podem causar outros prejuízos ao município e à região. Até amanhã desta terça-feira, a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em Ribeirão Preto estava em 88%. Eram 116 quartos de tratamento intensivo, públicos e privados, bem longe dos 240 que a cidade chegou a ter lá no pico da pandemia, em julho. Os atuais números poderiam colocar a cidade na fase vermelha do Plano São Paulo. Se a ocupação de UTIs superar 80% na próxima reavaliação do estado, que deve acontecer no início de fevereiro, só serviços considerados essenciais vão poder funcionar. Para não regredir para a fase laranja, com mais restrições, a ocupação de leitos de UTI deve estar abaixo de 70%. Por isso, entidades ligadas ao empresariado apoiam a medida do Ministério Público. É o caso da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Qual que seria o prejuízo hoje de uma regressão de fase? Olha, ela seria muito grande, porque automaticamente nós ficaríamos só com o essencial e todas as demais voltaria para o delivery e para o drive-thru. E isso a gente percebe que, por mais que a pessoa fizer vendas, ela não alcança o objetivo da loja física. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, também cobra a reabertura dos leitos. A categoria ficou quase 5 meses sem atendimento presencial a clientes e sofreu bastante financeiramente. O particular e o Estado precisa colocar leitos. Nós nem podemos cogitar um fechamento. Já estamos praticamente fechados. Por que nós estamos praticamente fechados? Porque nós não podemos vender bebida alcoólica após 20 horas, nem restaurante, nem bar. Como é que nós vamos sobreviver a isso? Segundo o site leitoscovid.org, o número de internados em UTIs Covid saltou de 60 em 1º de janeiro para 100 na última segunda-feira. No mesmo período, Ribeirão ganhou 26 novos leitos. A evolução não acompanha o ritmo da doença e as entidades pedem que o poder público deixe de ser reativo e tenha planejamento. Se o governo sabe dessa informação, por que ele já não se preveniu e colocou os leitos? A população está pedindo. Quando eu falo, nós queremos a saúde, as pessoas, nós também, governador. Só que o senhor tem que botar a saúde em primeiro lugar, sim, com leitos. Os empresários já pagaram a conta. O setor de bares e restaurantes não pode ser mais boi de piranha. Nós pedimos para a Secretaria Municipal que ela possa ter um planejamento, porque nós tivemos final do ano, nós estamos com férias. Então, o que nós precisamos é se preocupar com o planejamento para que nós não possamos retornar para a fase laranja e sim formos para a fase verde. E o que nós pedimos muito como entidade, que a população tenha conscientização. Samuel Santos para o Jornal da Clube. O Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto disse em nota que segue à disposição do MP, ao qual já prestou esclarecimentos. Inclusive, nesse mês já houve ampliação aí da capacidade de UTI do Hospital das Clínicas de Ribeirão, com ativação de mais 13 leitos de terapia intensiva. Já a Secretaria Municipal da Saúde informou que, a partir de ontem, abriria 36 leitos de UTI em Ribeirão Preto. Até o fechamento desta edição, segundo o site leitoscovid.org, foram 16 novos leitos implantados. Repórter Ximene Osório está ao vivo conosco, tem mais informações. Ximene, uma necessidade real de abrir novos leitos, né? Acabei de ler uma notícia que, inclusive, pode prejudicar Ribeirão Preto, porque o governador João Dória decidiu antecipar a atualização do plano. Atualização que iria acontecer lá em 5 de fevereiro, já vai acontecer depois de amanhã, na sexta. Então é importante a prefeitura se mobilizar, né? Com certeza, André. Só para enfatizar o levantamento feito aí pela reportagem, em 11 dias de 2021, foram 60 pacientes foram internados, enquanto isso, abriram apenas 26 leitos de UTI. Boa tarde, Otton. Isso mostra que o poder público tem sido reativo ao invés de ter planejamento?
Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Certamente, é sempre interessante lembrar qual foi o pretexto da quarentena e de todas as medidas restritivas quando iniciadas há praticamente há um ano no início da crise. Elas eram justificadas como uma medida para achatar a curva de casos e, assim, possibilitar um tempo para que o sistema de saúde fosse equipado. Porém, até agora, isso não ocorreu de uma maneira suficiente e razoável. Já se passou quase um ano do início dessa crise, houve várias medidas como decretação de estado de emergência, de calamidade, que dispensou a prefeitura de cumprir prazos e também limites da lei de responsabilidade fiscal, assim como a prefeitura recebeu transferências da União, recursos do governo federal de 143 milhões de reais ao longo de 2020 para investir no sistema de saúde. Sendo assim, era necessário que a essa altura já houvesse uma melhor situação do sistema de saúde, uma suficiência de leitos. Toda essa conversa sobre leitos de UTI tem sido rediscutida no Brasil e no mundo. O foco do poder público deveria estar no tratamento precoce, ou seja, pré-hospitalar? Sim, Ximene, é interessante pensar nessa possibilidade do tratamento precoce, até porque ela já é abordada como um mecanismo para se evitar agravamento de casos e, assim, a própria necessidade de utilização de leite. Seria uma estratégia, em termos de gestão, para evitar que houvesse uma insuficiência da capacidade hospitalar disponível. Não por menos, já há vários estudos, várias evidências clínicas e também publicações internacionais recomendando o tratamento precoce como uma estratégia para esse fim, de evitar o agravamento da Covid. E eu posso dar dois exemplos de estudos, os mais recentes. Um deles é do American Journal of Medicine e o outro é do European Respiratory Journal. E ambos recomendam o tratamento precoce como uma estratégia de se ministrar medicamentos antivirais para evitar que a pessoa progrida por um estágio mais grave da doença. Sendo assim, é lamentável que até agora em Ribeirão Preto não tenha sido adotado algum mecanismo, algum protocolo de tratamento precoce e, principalmente, era necessário que já houvesse a disponibilização dos medicamentos no sistema de saúde. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre anunciou que vai adotar o tratamento precoce em Porto Alegre. O que ele disse é o seguinte: eu, como prefeito, não tenho que indicar tratamento, eu tenho que disponibilizar medicamentos para que o médico possa utilizar, eu tenho que oferecer essa possibilidade. Isso é um bom exemplo. E a atual ocupação de leitos pode fazer Ribeirão regredir no Plano São Paulo. O quanto isso seria prejudicial para todo o andamento da cidade? Caso Ribeirão regrida no Plano São Paulo, apenas os serviços essenciais voltariam a funcionar e nós estaríamos naquela situação do início da pandemia. Portanto, além da gestão da capacidade de leitos, que precisa voltar àquela disponibilidade de um determinado momento da pandemia com mais leitos disponíveis, é fundamental que haja a adoção de um protocolo de tratamento precoce em Ribeirão Preto, atendendo a essas bases e a esses ensaios clínicos, essas publicações internacionais e a exemplo também do que vários outros municípios já fizeram. Citei agora Porto Alegre, Volta Redonda também fez e 500 pessoas que receberam protocolo de tratamento precoce em Volta Redonda, coordenado com um convênio com a UFRJ, não tiveram agravamento do seu caso e não foram necessárias internações ou utilização de leitos. Essa estratégia precisa ser considerada em Ribeirão Preto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Combinado, Ximene, até já.